o acesso a essas festas. Políticos entenderam a importância que o esporte tinha enquanto horizonte de manipulação social. Então eles organizavam essas festas. E como é que era o voto na Roma Antiga? Não tinha uma urna não, tinha uma mesa, os delegados, e você chegava lá e falava em voz alta o candidato que você queria votar. Atrás da mesa ficavam os buchas, né, porque isso existe, né, com umas coisas para dar a você. Uns prêmios, se você votasse em quem eles queriam que você votasse. Um dos prêmios mais disputados eram os ingressos para essas festividades. E aí o que acontecia? Os melhores ingressos só podia votar homem. Mulheres não votavam, escravos não votavam. Os lugares eram numerados. O padrão, pessoal, era a FIFA. Vocês acreditam? Não se sabe como eles faziam isso. Eles esvaziavam o Coliseu inteiro, com mais de 50 mil pessoas, em 10 minutos. Coisa que a FIFA exige. Se vocês verem, o povo era um povo diferente, um degrau para você subir as escadas, era quase uma arquibancada, era um povo vigoroso mesmo, era um povo diferente. E além de fornecer essa festa para a qual eles se enfeitavam a família, eles também faziam o seguinte, eles distribuíam alimentos, o Pórcio de Múncio, pão. O sátiro Juvenal chamou isso de política do pão e circo. Então, ele, na verdade, não tinha muito como dar errado. Ele oferecia a oportunidade das pessoas se divertirem e de estarem bem alimentadas. Por exemplo, agora, a essa hora, já deve estar batendo uma certa... ficar assistindo aqui, imagina se a gente pudesse distribuir uns lanches, não é que tenha violência, mas é sempre uma coisa importante. Essa era a política do pão e circo, que revoltava Juvenal enquanto crítico da situação. De repente, todo o Império Romano deixava a sua grandiosidade para se reduzir a questões de pão e de circo. Já com essa questão bem organizada, todos esperavam pelo ápice do espetáculo, que eram os gladiadores. Os gladiadores, eles tinham esse nome, nem todos usavam não, mas eles tinham esse nome por causa dessa arma aqui. Isso aqui historicamente é muito importante. Isso aqui é um gládio. É a principal arma da infantaria romana. Isso nós trouxemos, né? Achando que isso aqui ia dar problema de passar, não foi, mas não conseguimos. Nós trouxemos. Não é muito leve, mas é leve em relação a determinados tipos de arma. É uma arma que tem uma lâmina de corte duplo e permite movimentos rápidos. E a infantaria romana aprendeu, a partir daqui, a fazer uma guerra de campo que permitiu que o império se expandisse, juntamente com as questões de intendência, por onde até então não se tinha conseguido manter a hegemonia militar. Esse era o símbolo máximo das possibilidades de combate. Por isso deram origem àqueles que se entregavam no limite entre a vida e a morte a esses espetáculos, os chamados gladiadores, de gládio, embora, por exemplo, os trácios usassem outras armas. As pessoas usavam de acordo com a tribo de onde vinham. O título era sempre esse. E eles se apresentavam de uma maneira muito peculiar, num ritual muito peculiar. Aqueles que vão morrer de saúde! Bom, o que acontecia daqui para frente é o seguinte: quando um deles subjugava o outro, ele oferecia a vida do vencido, enquanto ele se clamava para que fosse poupado, ele oferecia a vida do vencido ao promotor dos jogos, que por sua vez, para que ficasse bem com a plateia, oferecia a vida daquele que perdeu à massa, que quando queria que fosse poupado, levantava o polegar. E quando achava que ele tinha que ser sacrificado, baixava e pedia a morte. A gente deve sacrificar ou não o gladiador? Sim! É vida ou morte? Morte. Pois é, era assim mesmo que funcionava. Todo mundo já está de barriga cheia. Agora é o quê? Agora o negócio é ver sangue, não é verdade? Mas algumas coisas podiam fazer com que esse cara poupasse a vida dele. A primeira era o seguinte: às vezes o promotor era meio muquirana,
E era uma economia boa, porque se matasse o gladiador, tinha que chegar para o dono dele e indenizar. E não era fácil, o cara da escola. A outra era o seguinte: eu acho que até o caso se jogaram muito pesado. Essa luta normalmente não acabaria com sacrifício, não, sabe? Porque foi uma luta muito rápida, mas foi uma luta equilibrada. E caso tivesse uma boa luta, isso não era tão simples, não. Se você poupasse o cara que perdeu, se você pedisse pela vida dele, isso daria a oportunidade de uma revanche e de uma nova diversão um pouco mais na frente ou muito mais na frente. A revanche podia ser um pouco depois, mas a revanche podia ser até 2000 anos depois, quem sabe? In the referee shot in the octagon is Michel Antunes. And now, this is the moment the UFC fans around the world be waiting for. Live from the University Castelo Branco, Rio de Janeiro, Brasil. Five rounds to the undisputed UFC one professional wrestler, 13 wins, 2 losses, 1 draw, standing 6 feet tall and weighing 184 pounds. Fighting to Rio de Janeiro, Brasil, presenting the challenger, Romulo Gabriel Bierman. This man is a freestyle fighter on a professional record, 13 wins, no losses, 76 feet tall and weighing 185 pounds. Fighting to Rio de Janeiro, Brasil, presenting the reigning, defending, undisputed UFC agora, olha só. E agora? É vida ou é morte? Mata ou não mata? Olha só, pessoal. Não importa, assim, escravo, liberto, gladiador, MMA. Aliás, vamos entender quantos lutadores de MMA vêm das classes mais favorecidas. Poucos dos mais famosos, 1 ou 2, a maioria são de sobreviventes que se entregam a projetos de promoção social. Não mudou tanto assim. O Coliseu que vocês transformaram isso aqui agora mostra quanto nós estamos próximos do que acontecia naquele momento. E mais ainda, o nosso amor pela modalidade e o espaço que ela tem na mídia, no Coliseu moderno, que é principalmente a televisão. Então vamos aí saudar os campeões do gládio da atualidade. Vamos aplaudir. A new UFC Light Heavyweight Championship of the World, Romulo Gabriel. Bom, é isso. Nós, com essas duas pernas
vimos nascer aquilo que hoje representa muito do nosso projeto profissional. O esporte começou a ganhar força a partir dessas duas possibilidades de interpretação. Quando as questões começaram a ficar complicadas nesse modelo, volto a dizer, a Igreja Católica impôs muito, até porque no Coliseu, né, embora tenha gente que diga, lá falaram para nós assim, um monte de gente fica dizendo até hoje, por aí que Nero jogava os cristãos aos leões no Coliseu. Como pode isso? O Coliseu foi construído na casa do Nero depois de ele estar morto. Então, o que havia era o sacrifício. Aquele lugar para a cristiandade foi um lugar muito difícil. E a igreja, quando se viu na condição de superioridade política, realmente tomou providências para que essas coisas fossem mudadas. Por exemplo, os Munera foram interrompidos pela ação de um monge especificamente, que se meteu numa briga, perdeu a vida, e a partir daí a Igreja Católica já tinha poder suficiente para acabar com o Munera. Continuaram as Venatians, até que Teodósio terminasse a simulação das caçadas. Mas, com esses dois pilares, nós vimos entrar a nossa tribo ocidental na Idade Média. Não mudou muita coisa, vocês lembram daqueles jogos dos cavaleiros, as justas, os torneios. Entramos na era moderna, começamos a ver a aproximação de um novo modelo de organização social que foi imposto pelos hábitos que a Revolução Industrial trouxe. Ou seja, numa região específica do planeta, nós começamos a ver a necessidade, não era mais por conta de 1 milhão de pessoas morando no mesmo lugar, era um modelo político que tinha a ver com a economia que se espalhava pelo planeta inteiro e que já começava a dar as suas primeiras rateadas. A luta de classes já começava a ser um negócio complicado. O que era uma jornada de trabalho, o que era ser patrão, as coisas já começavam a ficar... As primeiras crises da Revolução Industrial levaram a sociedade inglesa a repensar algumas das questões pelas quais trabalhavam. E eles trouxeram isso da história. Por exemplo, o soul, isso é um negócio violento demais. Violento demais, eram 200, 300 pessoas para cada lado, chutando uma bola que era jogada até uma das portas da cidade. As pessoas iam para a igreja de manhã e de noite e de tarde se entregavam a essa questão. Os reis não gostavam, os políticos também não, isso transformava a sociedade numa baderna. A igreja, então, nem se fala. Havia necessidade de se remodelar isso. E diante dessas primeiras crises, na saída do século XVIII, no início do século XIX, começou a haver preocupações educacionais. Como preparar a nova geração para as demandas que o capitalismo impunha. E aí, então, nós fomos num lugar onde um educador chamado Thomas Arnold começou uma reforma do sistema educacional inglês, baseado em algumas disciplinas especificamente, baseado em valores morais muito fortes e muito sólidos, mas principalmente na ação e influência dos alunos mais velhos, que já, sob domínio dessa ideologia, poderiam influenciar os mais novos, principalmente na hora que não houvesse um professor por perto, que o professor não pode estar perto o tempo todo. Essa reforma aconteceu numa escola que fica numa cidade do interior da Inglaterra, chamada Rugby. Não à toa tem o nome da modalidade. Essa é uma bola de quando começou o esporte, né? É uma réplica muito boa, trazida de lá. Não era uma cidade, assim, é uma cidade bem no interior da Inglaterra mesmo. Esse dia aí, pessoal, não foi fácil. A gente aí pegou uma temperatura bastante, castigou bastante a gente. Eu me lembro que a gente estava indo no trem e nós vimos, o pessoal estava falando assim, professor, olha só, as vacas estão com um casaco. E tava, entendeu? O gado estava agasalhado. Então assim, quando a gente sair desse trem, as coisas vão ficar muito ruins. E ficaram, porque já não estava muito fácil, mas chegou uma hora que começou a chover. Então a temperatura foi lá embaixo. Mas nós chegamos em Rugby, vindos de Londres, aonde nós estávamos perto do parlamento, que precisava reorganizar tudo o que estava acontecendo em termos educacionais, para que houvesse uma perspectiva diferente do cidadão inglês, do cidadão britânico. Então ali, por exemplo, nessa escola que vai aparecer aí, que é a escola de Rugby, pessoal, não há como descrever a beleza desse prédio. Essa escola é mais velha do que o Rio de Janeiro. E ela é rigorosamente aquela escola que aparece nos filmes do Harry Potter. Muito, muito igual. Até a torre de castigo tinha, umas torres só usadas para os castigos, umas coisas muito legais, que nos foi mostrada por um homem muito atencioso e muito acolhedor,
Nós sempre fazemos isso, contactamos os nossos colegas lá, né, e particularmente um dos membros do nosso grupo fez um empenho muito grande e fomos recebidos pelo professor que era responsável pelo museu local, Mr. Hust. E ali nós vimos o seguinte: em primeiro lugar, aqui no Brasil se fala muito a respeito de que Thomas Arnold foi que pela primeira vez escreveu regras que levaram ao desporto de associativismo. Olha só, não dava para jogar daquele jeito selvagem sob a influência dessa norma. Então eles foram influenciados pela norma, mas não queriam parar de jogar. Então nos campos, como aqueles que apareceram ali, no lugar à direita, que eles chamavam de a ilha, na verdade, não foi Thomas Arnold. 3 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos começaram a tornar possível a adaptação daquela barbárie para alguma coisa que representasse algo de pedagógico, algo de educado e melhor para a sociedade inglesa. O que eles fizeram? Eles começaram a estabelecer regras. Então é o seguinte: nós vamos jogar rugby? Vamos. Depois veio futebol, depois todos os esportes, o segundo foi futebol. Vamos jogar rugby, mas sob essas regras aqui. Mas não tinha árbitro. Então, o que Mr. Hust está mostrando ali para a gente? Um negócio muito interessante. Eles começaram a escrever as regras num livrinho desse tamanho. É que não dá para vocês verem daqui, mas está ali na prateleira, os originais. Um livrinho que eles levavam no bolso. Então, até hoje, quando se fala, está jogando com a regra no bolso, está jogando com a regra na mão, tem a ver com isso. Quando havia alguma dúvida, né? Alguma falta, algum pênalti, alguma coisa qualquer que fosse discutida, cada um sacava o seu livrinho e aí abria lá a página e o debate já era baseado em regras fortes, sólidas, que permitiram o surgimento de um personagem importante, porque você deixava de ter um inimigo para você chutar, você passava a ter um adversário que era teu parceiro, que embora estivesse no outro time, merecia respeito. E o jogo com ele precisava ser limpo. Nascia a estrutura do fair play, presente em todo o esporte moderno. Cada um de nós que gosta de esporte, gosta do que aconteceu nessa escola. E aqui se escreve pouco, se pesquisa pouco a respeito disso. Por exemplo, nós vamos ver um vídeo ali. Olha só o que o Mr. Hust conversou conosco. Atenção. 20 years and you are the first Brazilian group to come over. Vocês entenderam o que ele falou? Hã? O que ele falou? Exatamente. Ele está ali há quase 30 anos, ele está há 27 anos ali. Foi o primeiro grupo de pesquisadores brasileiros a comparecer em rugby para conversar a respeito disso. Isso foi interessante para nós sobre o aspecto do pioneirismo? Foi, mas não foi bom para os estudos brasileiros, sendo o Brasil um país tão ligado à questão do esporte. Então as pessoas ficam escrevendo, falando e precisam estar mais presentes no campo. Por isso esse esforço tem tanto valor. A outra coisa que nós sabemos ali, que pouco se fala, sabe o que é? É que desde os 12 aninhos, quando ele era um garotinho, um cara muito importante frequentou a escola. Pierre de Fred, o barão de Coubertin, embora fosse francês, frequentava a escola rugby e costumava declarar que ali, naquela escola, ele sofreu as primeiras influências para que no futuro, não muito distante, no final do século, ele organizasse o Comitê Olímpico Internacional e resgatasse os Jogos Olímpicos. Ele e parceiros idealistas, achando que estariam resgatando valores humanistas, valores sociais. E aí ele fez isso sob a influência inglesa, embora tenha feito isso na Grécia, num lugar que também vale muito a pena a gente viajar para conhecer. Esse lugar aí é um lugar fundamental. Esse aí é o estádio Panathinaikos, em Atenas. Pessoal, esse lugar é um lugar especialíssimo. Por quê? Porque quando ele existiu pela primeira vez, ele foi construído na Grécia Antiga. Ou seja, aqueles atletas que faziam esses juramentos que vocês viram aqui, eles competiram em festivais nesse lugar aí. Receberam os Jogos Gregos. Depois, com o mundo grego sob o jugo romano, esse lugar foi frequentado por gladiadores. E depois, no final do século XIX, início do século XX, ali foram resgatados os Jogos Olímpicos da Era Moderna.
esse estádio é um dos melhores lugares, mais estruturados para você conhecer a respeito de um assunto. Realmente o povo grego merece destaque, é um povo muito acolhedor, mas muito organizado também. Essa aí é a gruta que servia tanto para rituais, principalmente rituais femininos ligados à fertilidade na antiguidade, e hoje ela serve para dar acesso também para vestiários. Ela dá acesso a uma sala muito legal, porque estão todas as tochas que foram usadas em todas as Olimpíadas. Olha aí, é um espaço muito acolhedor também, é bacana, é quase uma igreja, é quase aquela questão mística, aparece com muita força nesse espaço aí. E nós vamos ver o quanto, no esquema da URB, isso se organiza. Ali atrás, vocês estão vendo, nós estamos no alto das arquibancadas, e a pouco mais do que 1 quilômetro, vocês estão vendo a Acrópole de Atenas. Então, nesse dia, nós vimos coisas muito importantes que uniam todas essas vertentes, Grécia e Roma, e como aquilo evoluiu para que nós tivéssemos o esporte moderno, organizado com uma força que surpreendeu muito o mundo naquele momento. Porque não muito tempo depois, na Alemanha, já com o Comitê Olímpico não entregue a um grupo de idealistas, com as Olimpíadas significando um grande evento capaz de sensibilizar todo o planeta, a Alemanha viu a oportunidade de realizar os Jogos Olímpicos de Verão de 1936. Quando foi escolhida, estava sob uma liderança, mas já escolhida, viu ascender enquanto chanceler Adolf Hitler. E ele tinha relações, a história olímpica não conta determinadas coisas, tá, pessoal? Por exemplo, não fala muito da relação de amizade, de proximidade, de fraternidade que havia entre Adolf Hitler e o Barão de Coubertin. Uma vez o Barão disputou o Prêmio Nobel da Paz, perdeu, e Hitler lhe deu um prêmio de consolação. Eles eram muito amigos, de verdade. E isso permitiu que Hitler visse, já como Führer, já como líder da Alemanha, sob a influência do nazismo, viu uma grande janela de oportunidades para que a sua poderosa máquina de propaganda fizesse nascer ali uma chance de mostrar ao mundo coisas que não eram nada relacionadas com os ideais humanistas que inspiraram o Barão, porque já estavam sob a influência direta do Terceiro Reich, que era um império racista, liderado por um gênio, cujo potencial de malignidade nunca foi alcançado por ninguém que pisou nesse planeta. Nunca ninguém foi tão ruim para o planeta quanto Adolf Hitler. E aí então nós começamos a ver algumas coisas difíceis acontecer. Realmente era um gênio maligno, destrutivo, que começou a organizar a partir do esporte algumas coisas que não nos serviram muito bem. Então, nós começamos a ter uma dimensão diferente para os Jogos Olímpicos. Esse negócio não está... Tá tudo bem aí, como? Está cansando? Não, eu tenho um pouco de receio quando as luzes começam... Quem aqui acompanha a gente desde o ano passado, eu sabia que isso ia dar... Olha, diretor, no ano passado nós tivemos um problema de luz aqui e o resultado não foi bom. Só um minuto, Sérgio, peraí, o Léo está mexendo aqui, só um minutinho. Mas, não demora muito. Eu não tenho uma experiência boa. Bom, pelo menos parece que dessa vez... eu falei todas as vezes. A gente precisa resolver isso, professor Valcir. Esse negócio da iluminação, ele não é bom. Todas as vezes que acontece essa falta de luz aqui, aparece algum espírito sem luz, vindo do inferno, para encher a nossa paciência. É sempre assim. Eu sei, um líder, o filho da nação e do povo que vai civilizar este mundo. O senhor não é líder coisa nenhuma, o senhor é um maluco que graças a Deus já morreu e foi despachado para o inferno, de onde provavelmente fugiu hoje, que deixaram a porta de lá aberta para vir encher a nossa paciência. Mas foi a professora Sérgio Tavares que me chamou aqui. Aquela peça linda que mostrou ao mundo a
superioridade e supremacia ariana. Olha, deixa eu deixar uma coisa. O senhor sempre foi maluco, mas agora o senhor é morto e maluco. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não lhe chamei coisa nenhuma, não tem nenhum motivo para isso, não lhe tenho nenhum afeto. Mas não é isso que faz os alunos, professor. É verdade! A professora Sérgio Tavares é ou não é um nazista? O senhor é tão infeliz que o tiro saiu pela culatra. Eu tenho neonazistas que são aqui da faculdade, já estão querendo juntar a fileira comigo. Isso aí não tem nada a ver, isso é um absurdo. Tá vendo? O senhor só causa confusão. Em primeiro lugar, não tenho mesmo. Mas em segundo lugar, o senhor está falando aí, aquela festa bonita, bacana. Eu não sei se o senhor gostou tanto assim, não. Porque o que a história registra é que o senhor não curtiu tanto a festa, não. Ou o senhor já esqueceu o que aconteceu com esses seus ideais de supremacia por conta do surgimento daquele atleta norte-americano? O senhor esqueceu o que aconteceu ali? Acidente coisa nenhuma. O senhor fugiu, saiu fora para não premiar o rapaz e ganhar o rapaz ganhando as coisas. O senhor saiu fora. Invenção americana! Esse Corinthians sequer existiu! Não dá mesmo pra gente. Viu? Não, ele passou aqui. Não viu ele passando aqui, não? Mas devido ele à passou. rapidez do atleta, veremos a cena em câmera lenta. Esse negócio da luz e os efeitos especiais a gente está precisando melhorar. A gente está precisando melhorar isso um pouco. Bom, agora o senhor viu, né? Maldita escurinha! Maldito escurinha, nem lhe conta. O escurinha tá ganhando um monte de coisa. Já ganhou outra medalha lá. Pelo jeito vai ganhar uma terceira. Se bobear, né? Mas agora também é uma oportunidade. Por que dessa vez o senhor não resolve consertar aquele problema todo? Fica aí, premia o rapaz agora. De novo, de novo. Olha, quer saber de uma coisa? Pensando bem, é até melhor. Esse jovem, ele é muito importante para a história do esporte. Ele não merece mesmo o senhor, não. Aliás, se o senhor pensar bem, já está na hora de o senhor voltar para onde o inferno de onde o senhor fugiu. O senhor não devia nem ter saído de lá hoje. É verdade! Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, porque já mandei o capeta pro inferno e vou dizer, vai pra lá também. Ai, Lampiana! Então eu vou chamar Boné. Aí vai! Então eu vou chamar Truque Suque. Então eu vou lá o Boné. Deixaram a porta aberta hoje mesmo. Tomara que feche rápido, antes que fuja mais algum. Agora, assim, é importante porque é a chance da gente lembrar de um trabalho bacana que aconteceu e, mais uma vez, chamar aqui a presença do nosso mestre querido, Ariana Suassuna. Viva Ariana Suassuna de novo! Viva Ariana Suassuna! Talvez uma das maiores vítimas da propaganda olímpica torta, que foi Jessie Ode. Olha só, pessoal, o que a história registra é o seguinte: a Jessie Ode acabou com as teses de supremacia. A Ariana. Teu cabelo tá nascendo de novo.
Obrigado. Isso no filme ia ficar horroroso. Obrigado. Obrigado pelo carinho e a atenção. Mas, voltando aqui ao meu ofício, né? Jesse Owens foi um homem muito importante e injustiçado, porque entrou pela porta do heroísmo que não deveria entrar, embora muito lhe caiba nessa direção. Herói não é porque provou nada ao Hitler, não. Herói porque vivia nos Estados Unidos da América, negro, nos anos 30 e chegou aonde chegou. Porque, na verdade, essa história foi contada pelos vencedores. A Alemanha, naquela Olimpíada, ganhou mais do que o dobro do segundo colocado no quadro de medalhas. Então isso aí não foi uma verdade. Em segundo lugar, imaginem, se isso era tão importante, derrubar as teses de Hitler, por que era tão complicado viver nos Estados Unidos da América como negro na década de 30? Não muito diferente do que viver como judeu na Alemanha nazista. Jesse Owens tinha uma mãe que, se estivesse no transporte público e entrasse um homem branco, ela tinha que se levantar para ele sentar. O pai do Jesse Owens, ele tinha uma questão, por conta das relações da família com a escravidão, ele tinha fobia de gente branca. O pai do Jesse Owens, ele fugia de gente branca. Então, na verdade, isso é uma falácia, porque os Estados Unidos da América, naquele momento, estavam muito longe de ser um exemplo de igualdade de direitos civis. E ainda estava muito distante, a década de 30, de, por exemplo, o que fez Rosa Parks, quando disse que não ia levantar para homem branco nenhum sentar. E causou uma das maiores revoltas que trouxe muitos benefícios para essa luta, inclusive o apoio de outro que ficou famoso pelo discurso que o professor Hernandes citou aqui, que ainda foi mais longo ainda. O sonho dele era tão simples, com um mundo em que as pessoas fossem avaliadas, julgadas, não pela cor da sua pele, e sim pela força do seu caráter. E para ficar no ambiente olímpico, ainda mais distante de quando os atletas negros na Olimpíada do México, em 68, em solidariedade ao movimento dos Panteras Negras, fez um movimento, o primeiro e o terceiro lugar, com a saudação, que tinha a questão do Black Power, e engraçado, eles foram extremamente perseguidos, e o australiano, que estava ao lado, também, porque deu apoio a eles. Então, que história é essa de Jesse Owens? Não foi assim, não. É importante se escrever a história realmente como ela aconteceu, do jeito que os mais jovens precisam saber. O movimento olímpico, ele tem muito valor, mas ele tem páginas que precisam ser escritas com muito cuidado e muita sensibilidade. Mas é esse movimento olímpico que nós estamos recebendo no Brasil no ano que vem, especificamente aqui na nossa cidade. E o esporte chegou no Brasil através da principal porta, que também era o principal porto, que era o Rio de Janeiro. Esse exercício chegou aqui através de práticas culturais que tinham o objetivo de meio que civilizar o país, principalmente depois da independência, no século XIX. Os europeus começaram a mandar, até esqui mandaram para cá, com a ideia de fazer coisas que se associavam a uma Europa que o Brasil deveria se transformar, europeizar a terra, o território nacional. Então nós começamos a ver, assim, patinação, cricket, nós começamos a ver algumas modalidades, como, por exemplo, brigas de galo, né? Patinação é importante, que foi o primeiro registro de alguém dar aula de alguma coisa ligada ao esporte em território nacional, foi com a patinação. Então nós começamos a ver essas questões chegando, mas eles não tinham estrutura, especialistas, calendários que realmente associassem essas práticas ao que acontecia na Europa. Esse feito, ele ficou por conta de duas modalidades. Uma que foi o turf, porque o primeiro clube estritamente esportivo fundado em território nacional foi o clube de